Há um personagem na Bíblia que carrega um recorde impressionante: Matusalém, o homem que viveu mais do que qualquer outro ser humano na história. Mas por que Deus permitiu que ele vivesse tanto tempo? A resposta revela um segredo poderoso sobre a paciência e a misericórdia de Deus, uma mensagem que ecoa até os nossos dias. Matusalém era filho de Enoque, aquele homem extraordinário que, segundo as Escrituras, andou com Deus e foi levado aos céus sem experimentar a morte. Ele foi pai de Lameque e, mais importante ainda, avô de Noé. A sua vida não foi apenas a de um patriarca numa longa linhagem. Matusalém viveu numa época de transição, uma era marcada pela crescente maldade da humanidade, um tempo que se aproximava perigosamente do seu fim. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 5, versículo 27, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. 969 anos. Nenhum outro ser humano em toda a história registrada viveu tanto tempo. Mas esse número, 969, não está ali por acaso. Ele não é apenas uma curiosidade histórica. Deus estava usando a vida incrivelmente longa de Matusalém como um sinal vivo, um relógio profético para toda a humanidade. Para entender esse sinal, precisamos olhar para o seu nome. O nome Matusalém, no hebraico original, carrega um significado profundo e profético. Ele pode ser traduzido como: quando ele morrer, será enviado, ou, de forma mais direta, quando ele morrer, virá. Virá o quê? O juízo. A própria identidade de Matusalém estava intrinsecamente conectada ao futuro da humanidade e ao julgamento divino que se aproximava. Cada ano que ele vivia era um ano a mais de graça. Enquanto Matusalém envelhecia, década após década, século após século, o mundo ao seu redor afundava cada vez mais no pecado. A corrupção, a violência e a injustiça se espalhavam pela terra como uma praga incontrolável. Gênesis nos conta que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era um cenário de caos moral e espiritual. Foi nesse contexto que Deus revelou a Enoque, pai de Matusalém, que um grande juízo viria sobre a humanidade para purificar a terra de tanta maldade. E de forma simbólica e poderosa, o início da contagem regressiva para esse evento foi marcado no nascimento do seu filho. Cada aniversário de Matusalém não era apenas uma celebração de vida, mas um lembrete divino de que o tempo estava se esgotando. Matusalém viveu 969 anos. Pense nisso, quase um milênio. Isso não foi por acaso, foi um ato deliberado de Deus. Quanto mais Matusalém envelhecia, mais Deus adiava o juízo. A sua longa vida foi o maior símbolo da imensa misericórdia e paciência de Deus. Ele estava dando à humanidade todas as oportunidades possíveis para se arrepender. Cada dia que Matusalém respirava era um novo convite divino à mudança. E então, quando Matusalém já era um ancião, com 187 anos, nasceu seu neto, Noé. Sobre Noé, seu pai Lameque profetizou: este nos consolará acerca de nosso trabalho e do cansaço de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Com o nascimento de Noé, Deus não estava apenas continuando uma linhagem. Ele estava iniciando a execução de um novo plano. Um plano de salvação em meio ao juízo iminente. Guiado pela voz de Deus, Noé começou a sua tarefa monumental. Ele obedeceu. Enquanto o mundo zombava e continuava em seus caminhos, Noé cortava madeira, preparava o betume e construía a arca. Durante todo esse tempo, provavelmente por décadas, Matusalém, seu avô, ainda vivia. Ele testemunhou a pregação de Noé, a construção da arca, a mensagem constante de arrependimento e o aviso do dilúvio que viria. E então, o dia chegou. Quando Matusalém finalmente morreu, aos 969 anos, a promessa contida em seu nome se cumpriu. No mesmo ano de sua morte,
os céus se abriram. As fontes do grande abismo se romperam. A chuva começou a cair sobre a terra. O dilúvio veio. O nome dele se cumpriu perfeitamente. Quando ele morrer, virá o julgamento. A porta da arca se fechou, e o tempo da graça para aquela geração acabou. Por trás do homem que viveu 969 anos, existe uma mensagem atemporal e poderosa. Deus é paciente. Deus espera. Deus dá tempo para o arrependimento. Ele não tem prazer na destruição, mas deseja que todos se voltem para ele. A vida de Matusalém é uma das maiores provas da longanimidade e da misericórdia de Deus, um testamento de que sua paciência é um convite à salvação. Matusalém não foi apenas um número impressionante na Bíblia ou o detentor de um recorde curioso. Ele foi o símbolo vivo da graça divina, um relógio humano da paciência de Deus. Sua história nos ensina que antes do juízo, Deus sempre envia um aviso, uma chance, um caminho de escape. E hoje, essa verdade ainda é real. Ele ainda chama com a mesma paciência e amor. Arrepende-te, volta para mim enquanto há tempo, que possamos ter ouvidos para ouvir a sua voz. Obrigado por assistir.